você, querido. Se sinta nesta noite, amado, nos braços do Pai. Nos braços do Pai, querido. A cura nos braços do Pai. A restauração nos braços do Pai. Há um recomeço nos braços do Pai. Ele nos chama, querido, para uma virada, para uma nova história. Aleluia. Recai em tua graça. Eu caio de novo. Eu volto. Aleluia. Fala com ele aí no seu lugar, querido. Fala com ele aí no seu lugar, querido. A Bíblia diz, amado, para a gente encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, porque gera contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encha de amor, encha de compaixão, encha de misericórdia, encha de simplicidade, encha de humildade, encha, meu irmão. Mas primeiro nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, da nossa axiologia, meu irmão, daquilo que a gente acha que é e não é. Quando nós estamos vazios, amados, estamos preparados para sermos cheios de Deus. Aleluia. Esvazie-te nesta noite, amado. Esvazia dos teus temores, dos teus preconceitos, da tua incredulidade, da tua impaciência, da tua raiz de amargura, dos teus medos, dos teus traumas. Esvazia das lembranças do passado que tem trazido amargura para o seu coração. Esqueça o passado. Deixa o Senhor iniciar uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história para você, amado. Venha para os braços dele. Ele nos chama, querido, a termos vida com ele. Deus, querido, não é Deus de religião, Deus é Deus de vida. Ele não está preso num templo. Ele é um Deus que é encontrado aonde ele for buscado de todo o coração. Pensei te encontrar nos montes, pensei te encontrar nos templos, pensei te encontrar nas religiões, mas lá não te encontrei no meu coração. Aleluia. Aleluia. Deixa ele te encher, querido. Isso, deixa ele te encher, querido. Vamos começar, meu irmão. Começamos uma nova semana. Querido, para a gente vencer, amada, para a gente vencer, nós temos que estar cheios, cheias de Deus, cheios de Deus. Por isso nós devemos falar com João Batista: convém que ele cresça, que eu me esvazie. Convém que ele cresça, ele precisa crescer e eu diminua. Quanto mais ele crescer, mais pequeno eu quero ser. Quanto mais ele aparecer, mais desaparecido eu quero estar. Porque quando ele aparece, eu me encontro nele. Isso, amado. Recai em tua graça. Recai em teus braços. Recai. Se lance, amado. Se lance, amado. Continue adorando o nome dele, querido. Continue adorando o nome dele, querido. Continue adorando o nome dele, amado. Continue bendizendo o nome dele, amado. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelos obreiros desta casa, Pai. Pelos ministros de louvor, Pai. Estão aqui, Pai amado, desde as 18 horas, Pai. Deus, sem contar o tempo que eles saíram de casa, Pai, para se prepararem, para darem o melhor para o Senhor, Pai.
Obrigado pelo corpo diaconal desta igreja, Pai. Obrigado pelos obreiros desta igreja, Pai. Obrigado por cada vida aqui neste lugar, este simples lugar, ó Pai, que decidiu, Deus, viver a Tua palavra, Pai. Viver, Deus, a simplicidade e o poder da Tua palavra que liberta, Pai. Fala conosco, Deus. Abra o nosso entendimento, Pai. Obrigado por cada um, Pai, que preferiu estar aqui nesta noite, que decidiu estar aqui nesta noite, porque tudo, ó Pai, parte pelo querer, a decisão nossa, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Boa noite. Mais forte, boa noite. Graça e paz. Fala para o seu irmão, meu irmão, é bom você estar aqui. É muito bom mesmo. Eita glória. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Que lindo ver a igreja. Falei para os irmãos que, brincando, né, eu ouvi um pastor dizendo, ele disse assim: quando eu for consagrar obreiros, eu vou perguntar se tem sítio, porque se tiver, não vou consagrar, não. Porque quando chega um feriado prolongado, glória a Deus, né? Eu estou querendo o meu, como é que vai ser? Eu vou estar aqui. Meu irmão, glória a Deus por eles, né? São muitos que estão por aí passeando, divertindo. Glória a Deus, amado. Mas o impressionante, amado, que não é de vez em quando, não é todo feriado, aí não dá problema. Se houvesse um revezamento essa semana, vai você. O próximo feriado vai você. Agora vai todo mundo, amado. Não, você tem que me corrigir. Todo mundo não, pastor. Olha eu aqui. Fala todo mundo, não, pastor. Olha eu aqui. A irmã Nilcimar, nosso amado irmão Luiz, estava lá em São Paulo. Ficou um tempão lá em São Paulo. Ele veio só cultuar conosco este final de semana, né? Estará voltando, né, irmão? Estávamos com saudade, amado. Muita saudade. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida do irmão Nilcimar. O irmão Nilcimar, ele tem uma história aqui. Ele apaixonou por esta igreja. Sabe onde ele mora? Lá em Betim. Tinha uma época na vida dele, querido, no início, ele vinha no culto de manhã e à noite. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite. E terça-feira, célula. Ele está até com a camisa da célula. Meu irmão Luiz, ele está dizendo o seguinte: precisamos voltar. Minha irmã Márcia, que está ali, prazer, minha amada. Já congregamos juntos há muito tempo, né? Mas nós não mudamos, né, irmão? Estamos bonitos, né? Mesma coisa, né? Lembramos da Márcia, minha esposa lembrou. Obrigado, Márcia. Obrigado, irmão Guilherme. Irmã Lu, que trouxeram a Márcia. Viu? Obrigado. Obrigado por você que está aqui nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas. A mesma mensagem que ministramos nesta manhã é o que vamos ministrar agora, querido. Esta mensagem vai sair no YouTube, né? Com esse título aqui, querido: a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano. Lucas capítulo 19. Amém, povo de Deus? Gostaria de ouvir tantos améns aqui hoje. Tanto aleluia, né, pastor Edith? Eita glória. Tem uma palavra poderosa aqui, amado, sobre um homem. A vida dele, querido, é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Diz assim, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10, querido. É lindo demais, querido, o que vai acontecer aqui. Posso ler? Jesus ia entrando em Jericó. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu queria ver quem era Jesus,
mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para ver Jesus passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Eu vou repetir de manhã, os irmãos deram glória a Deus gostoso aqui no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Eita glória! Olha a reação de Zaqueu. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Olha que tristeza o versículo 7. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir ou roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa. Eita glória, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Oh Pai, como é linda a tua palavra, Pai. Relato lindo, maravilhoso, ó Pai, que nos enche de esperança, de expectativa, de verdade e de certeza, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amado. Presta atenção, querido. Nós, como falamos aqui, nós não vamos demorar. Querido, essa história de Zaqueu, eu vou repetir, é a nossa história, querido. Partindo, amado, de um princípio. O nome Zaqueu, amado, o nome Zaqueu significa o puro. Esse nome, meu irmão, é de uma raiz hebraica que significa, meu irmão, pureza, que significa, meu irmão, limpo, que significa, meu irmão, uma pessoa, olha, querido, sem pecado, querido. É um desejo dos pais de Zaqueu. Só, amado, que Zaqueu, ele foi crescendo, ele foi se envolvendo, ele acabou, meu irmão, se tornando um homem impuro, querido. Se tornando um homem, meu irmão, olha, vivendo atolado na impureza, que ele mesmo vai, meu irmão, declarar aqui, não abertamente, não explicitamente, que ele é ladrão. Ele é ladrão, querido. Essa história é sua, é minha, nossa, querido, de todo ser humano. Assim, meu irmão, como o radical de Zaqueu é pureza, amado, é justo, é santidade. Quando o Senhor fez o ser humano, querido, Ele criou o ser humano com essas características. Aleluia, pastor Anderson. Criou o ser humano, meu irmão, santo. Criou o ser humano, meu irmão, perfeito. Criou o ser humano, meu irmão, olha, amado, a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas o pecado veio, querido. O pecado veio através de Adão e Eva e nos tornou impuros. Tornamos, meu irmão, uma raça de impuros, uma raça de pecadores, querido. Uma raça, meu irmão, olha, de afastados de Deus, amado. Toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigado, amado, que concordou. Amado, então, olha, eu quero falar nesta noite sobre a maior necessidade do ser humano. Através da vida, meu irmão, de Zaqueu, nós vamos aprender segredos maravilhosos, querido. Coisas, meu irmão, direções maravilhosas que podem mudar a nossa história. Na verdade, meu irmão, mudaram a nossa história. Como é lindo, amado, nós cantarmos, né, como nós cantamos aqui, eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou. Isso significa, meu irmão, uma mudança, uma nova direção, querido. É isso que Deus tem para cada um de nós, amado. Uma nova vida, uma vida de propósito. Querido, presta atenção.
Quando Deus nos fez, Ele nos encheu de propósitos, de objetivos. E o maior objetivo que Deus colocou em nós, querido, olha, é refletir a glória dele aqui na terra. Isso, aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Amado, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Eu não vou, meu irmão, dizer heresia, não, presta atenção. Nós somos como deuses aqui na terra. Nós somos xerox de Deus, somos cópias de Deus, fomos criados assim, querido. A Bíblia diz, amado, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem perfeito. Aleluia. Deus fez o homem justo. Mas, meu irmão, o ser humano, vamos tirar o homem, o ser humano, mas ele se meteu em muitas confusões. É o que está acontecendo com Zaqueu aqui, querido. Zaqueu, amado, ele era judeu. E agora, querido, ele está totalmente, olha, vivendo uma vida degradante. Ele vai se aliar aos inimigos de Deus. Ele vai, meu irmão, se aliar a um grupo que os judeus mais odiavam. Os judeus odiavam muita gente. Para odiar, meu irmão, os judeus, eles são experts. Querido, mas tinha uma turma que eles odiavam muito, que eram os cobradores de impostos, os coletores de impostos, querido. Eram como funcionários de Roma, do governo romano, querido. E Zaqueu, amado, que tinha o propósito de ser justo, honesto, representante da glória de Deus, querido, ele passa, meu irmão, a ser um homem odiado. Ele perde a sua maior característica. Ele perde, meu irmão, o seu maior valor. De puro, ele passa a ser impuro. Ele começa a ser odiado. E ele, meu irmão, vai nos mostrar aqui o caminho, meu irmão, certo para uma vida de prazer. Eu vou repetir, cara, talvez você não tenha entendido. Zaqueu, meu irmão, ele vai despertar para a vida. Ele vai, meu irmão, perceber que ele está na direção errada. Ele vai perceber, meu irmão, que ele perdeu princípios. Ele vai, meu irmão, buscar uma mudança de vida. Através da atitude de Zaqueu, querido, nós vamos chegar a essa conclusão, que a maior necessidade do homem, querido, não é dinheiro. Glória a Deus. Não é mais dinheiro, não são mais bens materiais, não são, meu irmão, mais posições sociais, porque Zaqueu tinha tudo isso aí, querido. E presta atenção, a Bíblia não diz que Zaqueu era um coletor de impostos, ele era o chefe, ele era o líder, ele era riquíssimo, mas era impuro, porque agora, meu irmão, ele está vivendo na impureza. Ele está vivendo na contramão de Deus, querido. E de repente, amado, vem algo lindo, maravilhoso, querido, que eu gosto tanto, desde quando eu ouvi, meu irmão, pela primeira vez do pastor Anderson aqui, querido. Zaqueu, ele cai em si. A queda, meu irmão, a queda fundamental, a queda, meu irmão, olha, primordial para que haja uma mudança na vida do homem, é a queda em si, querido. É o homem, meu irmão, caindo em si. Ele, meu irmão, perceber o ser humano, o homem e a mulher, meu irmão, caírem em si para perceberem a situação que ele está vivendo, ou que eles estão vivendo, querido. De repente, meu irmão, Zaqueu desperta. Aleluia. E Zaqueu, meu irmão, começa a perceber que, tendo toda aquela fortuna, toda aquela vida, querido, ele era um homem infeliz. Ele havia se desalinhado, meu irmão, perdido, olha, o foco de Deus. É terrível, querido. Deus faz o ser humano para acertar o alvo, e o homem erra o alvo, porque no original, querido, pecar significa errar o alvo,
Deus estabeleceu algo para o ser humano, querido. Sede santo, porque eu sou santo. Viver em santidade. E de repente, meu irmão, Zaqueu se perde. No meio de tanto luxo, de tanta fartura, de tanta riqueza, querido, mas ele não podia desfrutar de nada daquilo, porque ele não tinha alegria daquilo, querido. Lá no fundo, meu irmão, dentro de si, amado, olha, a sua consciência o acusava daquela situação, querido. Sabe, amado, que coisa linda que Deus colocou dentro de cada ser humano. Cristão ou não, crente ou não, meu irmão, olha, pode ser um selvícola, pode ser, meu irmão, uma pessoa que vive lá na selva. O Senhor, a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor imprimiu as suas leis dentro de nós, querido. Isso é lindo, amado. O Senhor imprimiu, querido, Ele colocou dentro de cada ser humano, querido, o que é o certo, o que é o errado, amado. Por isso que o ser humano tem uma sede, meu irmão, olha, pelo transcendente, pelo Altíssimo, por algo, meu irmão, sobrenatural. E Satanás, querido, sabendo disso, ele levou o homem a se perder nas suas buscas, querido. E a riqueza, meu irmão, passou a ser um Deus para muita gente. E de repente Zaqueu, meu irmão, ele achou uma oportunidade. E ele se perde. Mas de repente, querido, a sua consciência o toca. E ele decide buscar razão para a sua vida. Isso aqui é lindo, querido. Ele, meu irmão, decide buscar uma razão para a sua vida, porque ele tinha tudo, mas não tinha vida. Amém, gente? Aí, querido, sabe o que acontece? Sem Zaqueu perceber, olha que Deus lindo que nós temos. Sem Zaqueu perceber, Jesus, ele toma uma decisão. Eu vou em Jericó. Obrigado, pastor, você entendeu. Eu vou passar em Jericó. A cidade é amaldiçoada. A cidade mal querida. E para que eu vá a Jericó, eu tenho que passar por Samaria. Talvez, meu irmão, falando assim, nós não vamos entender muito, querido, mas vai saber da história, querido, o que significa, meu irmão, passar por Samaria para chegar, meu irmão, em Jericó. Às vezes, meu irmão, os judeus eram apedrejados. Às vezes, meu irmão, eles eram peitados. Às vezes a história conta, querido, que havia um caminho mais longo, tinha que atravessar, meu irmão, um mar, tinha que pegar um barco. Se não quisesse tomar o atalho de Samaria, querido, tinha que dar uma volta enorme. Mas Jesus falou: eu vou por este caminho. Nada vai me impedir de chegar em Jericó. Sabe por quê, querido? Que lá em Jericó havia uma alma faminta, havia uma alma desesperada, havia uma alma clamando por vida, ainda que cercada por luxo, riqueza, querido. Havia alguém morrendo de desejo de encontrar o Salvador ali, querido. Ei, dê glória ao nome do Senhor. E aquele, querido, que veio buscar e salvar os perdidos, ele vai para aquele lugar. Aleluia. Você entende o que eu estou dizendo aqui, querido? Então, meu irmão, olhe para a sua vida, querido. Hoje de manhã nós oramos aqui, querido, com a mão no coração, sabe? Para analisar a nossa vida. A oração do desapego. Para que Zaqueu, querido, caísse em si, percebesse que estava vazio, morrendo de tédio, meu irmão, odiado. Ele teve, meu irmão, que cair em si e passar pelo processo do desapego. E, querido, se nós voltarmos aqui uma página, 2 páginas, nós vamos chegar no capítulo 18, nós vamos, meu irmão, encontrar um jovem rico. Um jovem rico. Lucas vai dizer, meu irmão, que ele era príncipe. Não quer dizer que ele era filho de rei, ele era importante. Talvez o mais importante na sua casa. Ia suceder seu pai. Esse jovem, meu irmão, que, olha, querido, todos aqui queriam ter um filho como aquele, como nós temos, querido. Um jovem
Ele, meu irmão, foi procurar Jesus por dúvida. Ele tinha uma dúvida. Ele era muito rico. Ele não era desonesto. A riqueza dele não era como a de Zaqueu, meu irmão, desonesta, era legal, lícita. Esse jovem, meu irmão, da raiz, olha, Zaqueu, ele era puro, ele era da linhagem, ele era timino. Ele vai ter um encontro com Jesus. Ele percebe, meu irmão, Jesus brincando, abençoando, parando, tomando crianças no colo. Ele fica maravilhado, porque os seus líderes não faziam aquilo. Os líderes, meu irmão, achavam que crianças, ó, para lá, aqui não. Jesus toma as crianças no colo. Jesus abençoa os pequeninos. A história conta que aquele jovem ficou maravilhado. Ele vai até Jesus e faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Meu Deus, Zaqueu estava tão longe da vida eterna, Zaqueu estava tão distante da vida eterna, e esse jovem era só dar um pulinho e alcançar a vida eterna. É impressionante, gente. Ele vai buscar o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse para ele: olha, você conhece os mandamentos? Ele fala: oh Senhor, isso aí, olha, eu guardo desde criancinha. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Aí, querido, veio a resposta. Ele queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: jovem, você tem que passar pelo processo do desapego. Vai, vende tudo o que você tem, distribua com os pobres, depois vem e siga-me. Ele não quis passar pelo processo do desapego. A Bíblia diz que ele foi embora triste. A Bíblia diz que ele foi embora triste. Você entende, querido? E Jesus faz alguns comentários que eu não vou fazê-los aqui e continua. Agora ele chega, meu irmão, perto de um homem muito rico. Ele vai encontrar um homem muito rico, mas totalmente pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Como o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, lá, meu irmão, em Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia, se julgava rica, opulenta, porque aquela cidade, meu irmão, havia uma fábrica de lã, uma lã especial, brilhosa, negra, era maravilhosa. Havia, meu irmão, querido, medicina ali, com o melhor colírio da época saía dali, haviam fontes termais ali, querido, uma cidade, e aquela igreja foi naquele embalo. Aquela igreja, querido, achava que ela era rica, ela era opulenta, ela era cheia. O Senhor chega perto dela e diz o seguinte: eu te aconselho que compra de mim ouro puro, compra de mim colírio, compra de mim, roupa para cobrir a sua nudez, porque você é pobre, desgraçada, nua, você é tudo isso aí. Você conhece, meu irmão? Você entende os valores do reino? Os valores do reino, meu irmão, é totalmente contrário aos valores do mundo, querido. O Senhor nunca foi, eu não estou pregando aqui, meu irmão, contra a riqueza. Não, amado, o Senhor, Ele ama a prosperidade dos teus servos. Querido, a questão não é a riqueza. A questão, meu irmão, é o apego. É o amor às coisas. É isso, meu irmão, que tirou Zaqueu do propósito. E Zaqueu vai buscar voltar para o propósito. Eita glória. Amado, deixa eu fazer um comentário aqui. Esta mensagem, meu irmão, não é para sabermos sobre a vida de Zaqueu, não. Esta mensagem, meu irmão, é para nós medirmos as nossas vidas e perceber os apegos que nós estamos tendo, que podem estar nos tornando impuros e nos afastando do propósito.
Talvez não sejam coisas materiais, querido. Talvez, meu irmão, sejam a nossa forma de tratar as pessoas. Talvez, meu irmão, seja o nosso jeito arrogante de lidar com as coisas, querido. Talvez, meu irmão, seja o nosso modo, sabe, assim, prepotente de lidar com as coisas, querido. Talvez, meu irmão, seja, olha, a nossa, meu irmão, nós nos achamos tão humildes, tão pequenininhos, que nós mesmos nos julgamos um verminhos, um cocôzinho, que não valemos nada. Não, amado. Nada disso agrada ao Senhor, querido. Ah, pastor, eu me acho um verme. Então você não é filho de Deus, querido. Que filho de Deus não é verme. Filho de Deus é descendente do reino, do trono, querido. Filho de Deus, querido, é imagem e semelhança do Altíssimo. Talvez são as nossas atitudes, querido, que têm nos tornado impuros. E talvez tenhamos projetado, meu irmão, achando que somos melhores do que as pessoas. Zaqueu, meu irmão, ele analisa a sua vida. Ele percebe que ele precisa encontrar vida. Ele vai até Jesus. Certamente, meu irmão, ele ouviu dizer que Jesus ia entrar em Jericó. Glória a Deus, que coisa linda, gente. A Bíblia diz, meu irmão, que Zaqueu, ele correu na frente. Isso aqui, meu irmão, tem tudo a ver. Por quê, querido? Primeiro, Zaqueu era pequeno, era de baixa estatura, que nós vemos aqui. Então, meu irmão, ele correu o risco de ficar pulando para ver, cadê o homem? E outro, meu irmão, esse aqui eu acho bem razoável, esta segunda sugestão, porque Zaqueu foi na frente e subiu na árvore, porque ele tinha medo da multidão, porque todo mundo sabia que ele era um traidor da pátria, ele era um coletor de impostos, ele podia correr o risco de ser, naquele dia, apedrejado. Então, meu irmão, você percebe que Zaqueu não era de sair muito de casa, não, querido. Zaqueu e sua família, meu irmão, não tinham uma vida social assim bem abrangente, não, sabe? Possivelmente nem convidados para as festinhas eles eram, porque eles eram odiados, a não ser os seus amigos ladrões. Querido, mas Zaqueu vai ter um encontro com a vida. Zaqueu vai mostrar para nós o real valor do ser humano, a maior necessidade do ser humano. Ele percebe, querido, primeiro você tem que perceber um vazio existencial, querido, que só Jesus pode preencher. Alguém disse, meu irmão, que o nosso vazio existencial é do tamanho do Espírito Santo. Quando ele entra, ele preenche totalmente. Aí nós nos encontramos nele, querido. Não é dinheiro, não é mais luxo, irmão. Ô irmão Holmes, não é mais, sabe, querido, não é, querido, não é o que, não é o que, é quem, querido. Querido, olha, ô missionário Evandro, a situação, amado, esse glória a Deus aí, louvado seja o Senhor, não é mais o que, mais o que, mais isso, mais aquilo, não, amado, o que vai mudar a nossa vida é quem? Quem é Jesus de Nazaré? Aleluia! E Zaqueu sobe na árvore. Mas primeiro ele teve que descer, reconhecer o seu vazio. Agora, meu irmão, ele sobe na árvore. De manhã eu expliquei sobre a árvore, mas agora eu não quero demorar não, querido. Zaqueu sobe na árvore. E quando Jesus está passando, Jesus olha para cima. Eita glória! Normal, querido, olhar para baixo, porque nós estamos embaixo, ele está em cima. Está acontecendo algo, meu irmão, maravilhoso aqui. O Senhor está olhando para cima. Ele está dizendo: Zaqueu, você está perto da salvação. Zaqueu, o seu lugar não é caído, o seu lugar é em cima, Zaqueu. O seu lugar, Zaqueu, é alinhado com o seu Deus. Querido, Jesus não manda Zaqueu descer. Queridos, Jesus não manda Zaqueu descer.
Jesus, ele faz uma proposta para Zaqueu. Eita glória! Ele faz uma proposta para Zaqueu. Zaqueu tinha que decidir, minha amada irmã Marina. Ele tinha que decidir. Agora é hora de decisão. Ou você continua com este vazio, enriquecendo cada vez mais, apegado a isso aí, ou você aceita o meu convite. Hoje, Zaqueu, eu vou lá na sua casa. Melhor isso aí, gente. Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa. Uhul! A Bíblia diz, querido, que Zaqueu, é isso, aplauda ao Senhor, querido. Agora a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce com alegria no coração. Olha, meu irmão, a segunda queda, ele desce. Querido, para nós encontrarmos com Cristo, nós temos que descer. O versículo, meu irmão, 6 diz que Zaqueu desceu, meu irmão, com alegria, com contentamento no coração. Por quê, querido? Ninguém o acusou, não tinha nenhum dedo apontando para ele, não tinha ninguém com pedras para tirá-lo, meu irmão. Ele está chegando a uma conclusão: tudo que falaram deste homem é verdade. Ele não vem condenar, ele veio buscar e salvar o perdido, como eu estava. Eu vou pular, meu irmão, o versículo 7, porque o versículo 7 é horroroso, sabe, meu irmão? Não por causa da Bíblia, por causa da atitude, porque a multidão, meu irmão, olha, começou a murmurar. Olha, por que ele fala com pecadores? Deixa isso para lá, querido. Sabe, querido, o versículo 6 diz que Zaqueu desceu. Aleluia. O versículo 8 vai dizer que Zaqueu levantou. Ah, gente, por favor, isso aqui é poderoso, você não entende. Primeiro Zaqueu desceu, querido. Para eu encontrar com Cristo, amado, eu tenho que descer, eu tenho que reconhecer que eu não sou nada, eu estou perdido, eu estou condenado, há uma sentença contra a minha vida, querido, e eu estou diante daquele que pode mudar a minha história, mudar a minha vida, querido. Quando eu desço, querido, eu tenho um encontro com ele. Agora eu posso me levantar, querido, porque ele vai me conduzir em vitória. Aleluia! Gente, nós vamos descobrir aqui o real valor da vida, querido. E olha a cena maravilhosa: Jesus, Zaqueu descendo ou indo para a casa dele. Zaqueu e Jesus, Jesus e Zaqueu indo em direção à casa de Zaqueu. E os discípulos um pouco atrás, e mais atrás uma multidão praguejando, uma multidão reclamando, uma multidão dizendo: será que ele não sabe quem que é esse cara aí, quem que é essa peste aí, quem que é essa miséria aí? Zaqueu, meu irmão, reconhecia tudo isso aqui. Querido, quando Zaqueu começa a andar com Jesus, Zaqueu já não é mais o mesmo. Glória a Deus, irmã Rayane, que está olhando para mim, Washington, que estão lá na cabine. Querido, Zaqueu não é mais o mesmo. Amado, presta atenção. Quando nós temos o encontro com Cristo, se nada mudar na nossa vida, é porque nós não tivemos o encontro com Cristo. Podemos até estar frequentando um lugar diferente que frequentávamos. Frequentávamos as coisas do mundo, da carne, que agrada a natureza. Agora frequentamos um templo, Deus sei. Mas se nada mudou, querido, é que nós não tivemos o encontro com Cristo. Quem tem o encontro com Cristo, tem que haver mudanças. Jesus não exige nada. Jesus, meu irmão, não aponta o dedo para ninguém. A presença de Jesus, meu irmão, traz luz, ilumina. A presença de Jesus, irmão Guilherme, lança luz nas nossas trevas. E de repente eu começo a perceber que eu preciso de mudança. Jesus
E Zaqueu descendo. Zaqueu começa a sentir as mudanças em sua vida. Versículos 8 e 9. Final do versículo 8 e 9. Senhor, eu decidi dar parte dos meus bens para os pobres. Olha o rico que ficou lá para trás no capítulo 18. Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu está voltando ao Velho Testamento. Zaqueu está lembrando, meu irmão, de um versículo lá do Velho Testamento. Quando o ladrão for pegado com um objeto, ele tem que restituir 4 vezes mais. Zaqueu está sendo realinhado. Zaqueu está sendo trazido de volta. A limpeza começou na vida de Zaqueu. O impuro, meu irmão, está sendo lavado pela presença do Senhor. O imundo, meu irmão, está deixando a sua imundícia. Aquele, meu irmão, que significa puro, ele está sendo purificado pela presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, querido. E essa altura, Jesus Cristo já está entrando na casa de Zaqueu. E quando, meu irmão, Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus vai dizer: hoje chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação nesta casa. Hoje chegou vida nesta casa. Hoje chegou reconciliação nesta casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Com a história de Zaqueu, amado, com a história da vida de Zaqueu, a gente, meu irmão, vai aprender qual é a nossa maior necessidade. Precisamos de coisas, mas tem um princípio para nós conquistarmos as coisas. É o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Eita glória! Olha o princípio. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Zaqueu, meu irmão, havia perdido de direção. Ele enveredou por caminhos, meu irmão, errados, mas ele está de volta. E aquele jovem rico, quase pertinho da entrada do reino, ele foi embora. E eu e você, querido? Zaqueu representa, meu irmão, aquele que desapegou-se para ganhar a vida eterna. E aquele jovem de Lucas 18 representa a pessoa apegada às coisas materiais. Mesmo querendo a salvação, mesmo querendo saber como fazer para ser salvo, quando mostra o caminho, ele não quer o caminho. Ele quer seguir o Senhor do seu jeito, com seus apegos, da sua forma. Zaqueu, meu irmão, representa como fazer para estarmos realinhados com Deus. Esta é a palavra, querido, realinhados, porque o homem desalinhou-se. Lá no Éden, querido, lugar de delícias, lugar de presença, de comunhão, querido, o homem se perdeu, o ser humano se perdeu. Mas lá na cruz do Calvário, querido, lá na cruz do Calvário, o segundo Adão está morrendo para nos dar vida e vida em abundância. Fica de pé no seu lugar, querido. Fica de pé no seu lugar. Pensa um pouquinho, querido. O que você precisa, amado? De desapegar-se. O que, querido? Em que você está se prendendo aqui, querido? Em que, querido? Aleluia. O que te prende, amado? A Bíblia diz de um homem, meu irmão, chamado Demas, Novo Testamento. A Bíblia diz que Demas, Paulo diz que Demas abandonou o caminho e agora está amando o presente século. Paulo está dizendo, Demas desviou-se, agora ele voltou para o mundo. Ele está
se apegando novamente às coisas do mundo. O Senhor, querido, Ele nunca proibiu que fôssemos ricos, prósperos. Não, amado. Ele não quer que os nossos corações se apeguem a estas coisas. Certamente, amado, você conhece pessoa rica, riquíssima, mas de bens materiais, mas os seus corações são totalmente do Senhor. Pessoas que sabem fazer diferença. Eu tenho riquezas, mas a minha riqueza maior é Cristo. Cristo, meu irmão, é a razão do nosso viver. Cristo, meu irmão, Ele veio aqui, querido, não para nos dar acréscimos de bens materiais. Ele veio, querido, colocar em nós o seu reino. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, meu irmão, certa vez, ele respondendo aos fariseus, ele diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Nós somos cidadãos do reino, querido. Nós temos que ter cuidado, amado, quando nós começamos a nos apegar às coisas dessa terra. Nós nos desapegamos de Cristo, das coisas materiais. Zaqueu se desapegou, querido, das coisas de Deus, se apegou profundamente às riquezas e ele se perdeu, até ele reconhecer que Deus é a razão do seu viver. Aí, meu irmão, há uma mudança na vida dele. Ele abre mão de tudo aquilo ali para encontrar Cristo. É o apóstolo Paulo, querido, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Ele vai dar, meu irmão, um breve relato sobre a sua vida. Ele era fariseu, ele era importante, ele era, meu irmão, um promissor fariseu. Possivelmente ele ia ser o principal dos fariseus. Ele ia, meu irmão, ocupar o lugar do mestre dos fariseus, chamado Gamaliel, até o dia que ele encontrou Cristo. Que coisa tremenda! Ele vai dizer, ele vai dizer, eu era zeloso da lei, eu era zeloso, eu circuncidei, eu passei por todos os processos, até que eu encontrei Cristo. E agora a minha razão é Cristo. Eu abro mão de tudo por causa de Cristo. Eu refuto, eu considero como estrume, como esterco toda a minha riqueza por causa de Cristo. O que me importa agora é ganhar a sublimidade de Cristo. Por isso eu tenho um alvo. Eu prossigo para o alvo, para encontrar-me a cada dia mais parecido com Cristo. Aleluia! A partir de agora, para mim, o viver é Cristo. Olhe para a sua vida, querido. Qual a importância de Cristo em sua vida, amado? Você que está em casa, você que vai assistir esta mensagem pelo YouTube, qual é o valor de Cristo em sua vida, amado? Ei, querido, que coisa linda, meu irmão, quando Jesus declara hoje: houve salvação nesta casa. Aquela família estava perdida no seu mundo de luxo, riqueza, até que eles encontraram Cristo. Aleluia! Porque este também é filho da promessa. Só do seu coração, querido, só do seu coração. Quantos apegos, querido? O que é isso, pastor? Apego é aquilo, meu irmão, olha, que nos leva, sabe, a ter mais prazer naquilo do que em Cristo, querido. Pode ser os nossos bens, pode ser a nossa família, pode ser o time de futebol, pode ser a própria igreja, pode ser, meu irmão, o ministério, querido. A primazia é de Cristo. Cristo é o primeiro. Aleluia. Cristo, meu irmão, é o primeiro.
Faça o desapego nesta noite, amado. Peça ao Espírito Santo agora, amado, se você deseja, coloque a sua mão direita à altura do seu coração, para você sinalizar para Deus que você quer passar pelo processo do desapego. Quem sabe, meu irmão, é menos rede social, coisas, meu irmão, que tem ocupado muito a nossa vida. Eu disse aqui nesta manhã, querido, ultimamente eu tenho levantado, meu irmão, olha, de sexta, meu irmão, para sábado, o Senhor me despertou 2h36 da manhã, querido. Eu não dormi mais, amado, eu fui buscar o Senhor. Eu fui buscar o Senhor, querido. Quantas preocupações, querido. Quantas pessoas, meu irmão, usando o ministério, querido, olha, para enriquecer, amado. Entristecendo o reino de Deus. Pessoas, querido, com más atitudes. Tem sido tão difícil pastorear, meu irmão, alguns líderes. Não aqui nesta igreja, querido, porque nós temos várias igrejas, querido. Como tem sido difícil, amado. Principalmente aquelas pessoas, meu irmão, que estão chegando agora. Aqueles, meu irmão, que foram discipulados, nasceram aqui, querido, olha, são bênçãos, tem frutificado, amado. Mas alguns, querido, que têm chegado, nós temos colocado a nossa confiança, e depois, querido, a gente vai descobrindo. Aleluia. Eu sei que tem gente linda, maravilhosa chegando para o nosso meio, querido, como tem uma aqui nesta noite, missionário Fernando. Por que eu estou dizendo isso aqui, querido? Porque as pessoas, querido, estão apegadas, estão, meu irmão, apegadas ao ministério, porque acham que o ministério é um trampolim para enriquecer, e não é, querido. O ministério, meu irmão, é um sacerdócio. O ministério, meu irmão, é sacrifício, é viver a eternidade de Deus. Olhe para a sua vida, querida, a gente já vai terminar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor sonde os nossos corações. Ó Deus, nós queremos, se nós estamos apegados a coisas materiais, há bens, ó Pai, aqui da terra que tem nos afastado do Senhor, que tem, ó Pai amado, nos tirado a alegria da Tua palavra, a comunhão diária com o Senhor, que tem nos levado à exaustão, ó Pai, ao cansaço, que tem tirado o nosso tempo, que é do Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos fazer como Zaqueu, nós queremos passar pelo processo do desapego, Pai. Tenha a liberdade, Espírito Santo, de tirar tudo aquilo que está nos atrapalhando. Se o Senhor vai tirar, o Espírito Santo, é porque nós não precisamos. É claro que nós não estamos falando de famílias, nós não estamos falando de gente. Espírito Santo, se for gente, são pessoas que se dizem amigas, Senhor, mas é só para trazer desgosto, Pai. Ó Deus, nós estamos tendo a liberdade de pedir que o Senhor endireita-nos, Pai, reencaminha-nos, Pai, realinha-nos, Pai, a Tua vontade. Pai, que cada um aqui nesta noite, até mesmo as crianças, Pai, possam ter aprendido, nós todos, Pai, Senhor, o valor real do ser humano, Pai. A maior alegria do ser humano, a maior necessidade do ser humano não é mais, Senhor, não é o que, é quem, é Cristo em nós, a esperança da glória. Abençoe a semana de cada um aqui, Pai, cada um que está aqui, cada um que está em casa, seja uma semana maravilhosa, uma semana de resplandecer a Tua glória, Pai, uma semana de lutar e vencer, plantar e colher, uma semana, Pai, de cumprir a Tua vontade, aqui na terra como nos céus, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Um abraço para você que está em casa. Fica na graça e na paz do Senhor. Você que está aqui no templo, vamos aplaudir o Senhor.